Descubra as 10 razões pelas quais você seria acusado de bruxaria na Idade Média. Imagine-se no século XV, tentando evitar a peste quando, de repente, um simples sinal no seu corpo te transforma em alvo de uma caça às bruxas cruel e injusta. Marcas de nascença eram consideradas marcas do demônio durante a Idade Média. As pessoas acreditavam que essas marcas, conhecidas na época como marcas do diabo, eram sinais de alguma aliança ou pacto com forças sobrenaturais. Ser visto com uma marca de nascença incomum poderia ser o suficiente para acusarem alguém de bruxaria. Para piorar, caçadores de bruxas chegaram a usar agulhas para testar se as marcas do corpo reagiam, acreditando que se não doessem, era evidência de prática de magia negra. O simples fato de possuir uma marca física peculiar era motivo suficiente para levar uma pessoa inocente à execução em um período tão supersticioso e sombrio da história. Durante a Idade Média, o hábito inocente de sonambulismo poderia ser interpretado como um sinal claro de atividades bruxas. Naqueles tempos supersticiosos, se uma pessoa fosse pega vagando pelas ruas à noite, com os olhos fechados e murmurando palavras ininteligíveis, era praticamente um convite para ser acusado de bruxaria. Sem o conhecimento científico para explicar distúrbios do sono ou sonambulismo, as pessoas associavam essa atividade noturna com uma conexão direta com forças sobrenaturais. Imagine-se dormindo tranquilamente em sua cama e acorda subitamente em um tribunal medieval, tendo que se defender das acusações de bruxaria simplesmente por agir de forma totalmente involuntária enquanto dormia. Durante a Idade Média, o simples ato de assobiar melodias específicas podia ser interpretado como um feitiço encantado. Os supersticiosos acreditavam que certas melodias tinham poderes sobrenaturais, e quem ousasse assobiá-las estaria convocando forças malignas para realizar seus desejos mais sombrios. Imagine-se perambulando pelas ruas medievais, e ao assobiar uma canção sem saber, você se torna o centro das atenções como um praticante de magia negra. Assobios involuntários poderiam ser mal interpretados como tentativas de invocar criaturas das trevas, ou até mesmo amaldiçoar os incautos que cruzassem seu caminho. Uma prática corriqueira no mundo contemporâneo transformava-se em motivo para acusação e execução por bruxaria em tempos tão permeados por superstições. Durante a Idade Média, ser canhoto era visto como um sinal de uma conexão direta com o diabo, levando a sérias consequências. Naquela época supersticiosa, onde todo detalhe peculiar era motivo de desconfiança, o simples ato de escrever ou comer com a mão esquerda poderia ser interpretado como prática de bruxaria. A maioria das pessoas, sendo dominantes pela mão direita, considerar alguém que preferisse utilizar a esquerda como suspeito era recorrente. Os supersticiosos acreditavam que o diabo próprio era canhoto, e qualquer pessoa que usasse essa mão estaria em comunhão com forças sobrenaturais malignas. Imagina viver em constante medo e repressão apenas por causa da sua preferência natural por usar a mão esquerda, em um tempo onde até mesmo essa simples escolha poderia te condenar à fogueira. Na Idade Média, o simples ato de bocejar poderia ser interpretado como um convite direto aos demônios e espíritos malignos. Acreditava-se que durante um bocejo, a pessoa abria a boca de uma maneira que permitia que sua alma, mesmo que por um breve momento, ficasse exposta à influência de entidades sobrenaturais sinistras. Os supersticiosos viam o ato de bocejar como um convite para que demônios adentrassem o corpo da pessoa e a possuíssem. Diante desse pensamento supersticioso, não era incomum ver pessoas recitando preces ou fazendo gestos religiosos enquanto bocejavam, na tentativa de proteger sua alma de invasões espirituais indesejadas. Ser pego bocejando sem o devido cuidado espiritual podia facilmente levar alguém a ser acusado de bruxaria e lidar com as terríveis consequências desse falso julgamento. Durante a Idade Média, possuir um gato preto era visto como um sinal direto de prática de feitiçaria. A cor escura do gato, juntamente com seus hábitos noturnos e olhos brilhantes, fizeram com que as pessoas o associassem a criaturas demoníacas. A presença de um felino dessa cor em sua casa era suficiente para atrair suspeitas de que você estivesse em conluio com as forças das trevas. As pessoas acreditavam que bruxas e bruxos podiam se transformar em gatos pretos para realizar suas artes mágicas, tornando-os ainda mais temidos. Ter um gato preto ao seu lado poderia resultar em acusações infundadas de bruxaria,
levando você a ser perseguido e julgado injustamente em um período marcado pelo medo e ignorância. Durante a Idade Média, a simples presença de um gato espirrando perto de você poderia ser interpretada como um presságio nefasto e uma ligação direta com forças ocultas. Acreditava-se que quando um gato espirrava na sua proximidade, ele estava transmitindo uma mensagem mística ou realizando algum tipo de feitiço. Os supersticiosos viam esse ato como um sinal claro de que você estava em comunicação com o sobrenatural, tornando-o suspeito de atividades bruxas. Ser associado a uma criatura tão enigmática quanto um gato e envolvido em sua linguagem secreta poderia facilmente levar a acusações infundadas e trazer consequências terríveis. Naquela época marcada pelo medo do desconhecido, até mesmo os eventos mais triviais da vida cotidiana podiam se transformar em motivo para julgamentos cruéis e injustos. Durante a Idade Média, a capacidade de fazer queijo perfeito poderia ser interpretada como um poder sobrenatural reservado apenas às bruxas. Imagina estar em uma pequena aldeia onde todos tentam produzir queijo, mas o seu sempre sai excepcional. Ele é cremoso como nada que já tenham provado, mais saboroso do que uma festa no castelo do rei, e sempre, sempre perfeito. As pessoas começam a se questionar sobre como somente o seu queijo é tão bom, e acabam atribuindo tal habilidade aos encantamentos mágicos. Nas mentes supersticiosas da época, ver alguém dominando a arte de fazer queijo perfeito levantaria suspeitas de práticas ocultas e enigmáticas. Rumores se espalhariam pela vila, insinuando que você estava lançando feitiços sobre o caldeirão de preparo do queijo para alcançar sua qualidade excepcional. O simples ato de ser experiente em algo tão cotidiano como fabricar laticínios poderia transformá-lo em alvo de acusações infundadas e trazer consequências desastrosas. Durante a Idade Média, ser encontrado com um ovo de 2 gemas poderia se transformar em evidência de práticas mágicas e sinistras. Imagine-se sendo uma mulher vivendo na França do século XVI, quando de repente suas galinhas começam a botar ovos com 2 gemas. Em tempos onde qualquer anomalia era vista como resultado de intervenção sobrenatural, esses ovos duplos eram vistos como algo contra a ordem natural das coisas. As pessoas rapidamente associavam esses acontecimentos incomuns à bruxaria, acreditando que ou você amaldiçoava suas galinhas para produzirem tais ovos, ou os utilizava em rituais obscuros para invocar forças sombrias. A simples posse de um ovo tão diferente poderia atrair olhares suspeitos e acusações infundadas, levando à desconfiança e até mesmo julgamentos injustos em uma época marcada pelo medo e pela ignorância. Durante a Idade Média, o simples ato de possuir uma erva considerada mágica poderia ser o suficiente para que você fosse acusado de bruxaria. Imagine estar cultivando seu jardim, cuidando de suas plantas e, sem saber, ter em seu quintal uma erva que era associada a rituais místicos e curas sobrenaturais. Na mentalidade supersticiosa da época, qualquer conhecimento sobre ervas medicinais ou possuir plantas consideradas incomuns já era visto como um sinal de práticas ocultas. As pessoas interpretavam a presença dessas plantas como prova de que você estava envolvido em atividades relacionadas à magia negra e ao ocultismo. A simples posse de uma erva considerada fora do comum poderia levar à sua condenação em um tempo onde a ignorância e o medo dominavam as decisões. E aí, qual dessas razões te chamou mais atenção? Se gostou desse vídeo, deixa o like e comenta aqui. Se inscreva para mais conteúdos informativos sobre curiosidades históricas.